Olá a todos. Eu gostaria de agradecer à comissão organizadora pelo convite para conversar sobre esse tema: exames laboratoriais, medicina de precisão, avanços atuais e perspectivas em reumatologia. Aqui está meu conflito de interesses. E vamos começar considerando que a medicina personalizada ela não é tanto uma novidade, né? Já que na prática clínica, a própria história clínica que a gente toma, com história familiar, pregressa, medicamentosa, exame físico definindo o biotipo e suas predisposições, status de hábitos atuais, alimentação, atividade física, tudo isso nos leva a personalizar o problema para aquele paciente que está à nossa frente. Ao longo dos séculos e até milênios, houve um progressivo refinamento na definição fenotípica da reumatologia, aumentando o grau de personalização da medicina. Então, a gente representa isso com esse gráfico. Lá atrás, nos primórdios, né, havia o conceito de reuma, que era um humor, né, daí vem o nome da nossa especialidade, reumatismo, e depois foram começando a ser definidas algumas condições, a gota, a artrose, a gota astênica, entre aspas, variante reumatoide, que mais tarde veio a ser artrite reumatoide. Depois também foram definidos outros quadros agora inflamatórios, como a febre reumática, lúpus, a esclerovasculites, as miosites, a SAF, já chegando perto de nós, tudo isso definindo e personalizando aquilo que lá atrás era uma coisa meio não tão personalizada. E mais recentemente a gente vem chegando, aqui eu coloquei apenas um exemplo, de uma definição já no nível molecular. Aquele paciente apresenta um distúrbio que é dele, a coisa bem definida no nível molecular, né? Então, essa é a marcha que a gente tem caminhado. E quando a gente olha para a nossa definição que nós praticamos hoje, ainda é muito embrionário em termos de personalização. O exemplo que eu faço aqui é de lúpus. Quando você define para uma jovem que ela tem lúpus, você está falando muita coisa. Porque pode ser um lúpus que apresenta manifestações articulares e leves manifestações cutâneas, ou manifestações cutâneas mais intensas, com comprometimento renal, que por sua vez pode ser de graus variados, né, de responsividade terapêutica distinta, né? Então, tudo isso mostrando que os pacientes variam muito entre eles. O diagnóstico rótulo lúpus ainda ele é muito genérico. A mesma coisa para artrite reumatoide, em que a gente vê graus variáveis de gravidade e destruição e resposta terapêutica, de forma que os rótulos genéricos que nós damos para cada doença, na verdade, eles escondem uma heterogeneidade que é a personalização e que é o que a gente vem progressivamente buscando. Agora, o que define o indivíduo não é um único parâmetro, é uma coleção de parâmetros. No caso da impressão digital, toda essa mescla de morfologia, de espaçamento, de espessura, é que vai definir aquele indivíduo. Da mesma forma, em relação à sua saúde e doença. E os autoanticorpos, eles desempenham um papel aqui na medicina de precisão. Nós vamos comentar sobre eles, mas lembrar que a coisa é múltipla, não apenas os autoanticorpos. Eu vou focar o grosso dessa conversa nossa nos autoanticorpos, mas vamos falar um pouquinho de outras coisas também. E eu começo mostrando que os autoanticorpos têm contribuído para a personalização da medicina há muito tempo, né? Isso aqui é de 1968, foi apresentado no Congresso do Congresso americano, lá atrás, em 68, e publicado em 71. Né? Publicado por esse indivíduo Gordon Sharp, que alguns de vocês já vão começar a associar do que eu vou falar aqui, né? A síndrome, a doença de Sharp. Mas vejam o abstract. Anticorpos contra o ENA, e aqui ele se refere a anti-RNP, encontrado em 86 pacientes com nefrite lúpica que responderam ao tratamento e em apenas 8% daqueles que não responderam. Os níveis mais altos do anti-RNP foram encontrados em pacientes tendo, e aí pela primeira vez eles usam esse termo, doença mista do tecido conjuntivo, com características do lúpus, esclero e miosite.
essa síndrome, notável por sua ausência de doença renal, né, e por um prognóstico diferente. Aí, primeiro anticorpo contribuindo para uma personalização no mundo das doenças autoimunes sistêmicas. Um outro avanço foi já alguns anos depois, né, então a gente vê aqui uma publicação de 84, em que esse trio, Hughes, Harris e Garavi, vocês já sabem do que eu estou falando, eles contam, né, uma síndrome recente descrita, caracterizada por aborto recorrente, trombose recorrente, livedo reticular, doenças do sistema nervoso central, frequentemente na ausência do anticorpo do FAM, a ausência do FAM positivo, né? E as anormalidades imunológicas comuns na maioria desses pacientes é a presença do anticoagulante lúpico e de níveis elevados de anticorpo anticardiolipina, né? Então aqui foi a descrição da SAF, começando através de um autoanticorpo da mesma forma que nós vimos com o anti-RNP e a síndrome mista do tecido conjuntivo. E aí um terceiro, agora já em 1991, esse trio, o Love, o Targoff e o Fred Miller, descreveram uma entidade clínica patológica autônoma, pneumonite intersticial, artrite não erosiva, racho cutâneo, mãos de mecânico, Raynaud, síndrome Zika, sintomas constitucionais e febre em pacientes todos com anticorpos antissintetase. E aí cunhou-se o termo síndrome antissintetase, que hoje é uma entidade que nós consideramos autônoma. Pegando o embalo nas miosites, a classificação das miosites lá atrás era bem bipolar, né? Polimiosite, dermatomiosite. Aí apareceram com os anticorpos a síndrome de sintetase, depois pudemos definir a dermatomiosite juvenil, a miopatia necrosante imunomediada, miopatia por corpos de inclusão, dermatomiosite amiopática e a miopatia imunomediada associada a câncer. Hoje, cada um desses subgrupos tem a sua assinatura sorológica específica. Então, na síndrome de sintetase, nós temos todos esses anticorpos aqui, que são cada um deles é contra uma sintetase distinta. Na dermatomiosite, nós temos essa coleção de autoanticorpos que tem a sua conotação individual. Nas imunomediadas necrosantes, esses dois anticorpos, anti-SRP e anti-HMGCR, e, opa, parou de passar? Vamos lá. Miosite por corpos de inclusão também tem um anticorpo associado a ela. Na síndrome de sintetase, estão aqui os anticorpos mais já reportados, né? O mais comum é o JO1, depois na sequência PL7, PL12 e EJ, e depois começam a ficar mais raros. Esses últimos aqui só tem relatos de caso muito raro, né? Característica: pneumopatia intersticial, miosite, artrite, febre, fenômeno de Raynaud, mão de mecânico. E dentro dessa síndrome há associações finas, um refinamento da medicina precisão ainda maior. Por exemplo, anti-JO1, anti-PL7 e EJ tem maior frequência de artrite, miosite e exantema. PL7, PL12, OJ e KS geralmente cursa com a doença pulmonar intersticial mais grave, mais frequente, maior mortalidade. PL12, OJ e KS podem muitas vezes ocorrer na pneumonite isolada, sem nada de comprometimento muscular. Na PL12, há casos descritos de miosite necrosante. E o grau da miosite em si, ele costuma ser mais intenso no paciente com anti-JO1 do que naqueles com outras sintetases. Dentro dessas manifestações que caracterizam a síndrome de sintetase, é interessante observar que elas não são exclusivas da síndrome de sintetase, elas aparecem também nos pacientes, e aqui está representado no retângulozinho claro, branco, são os pacientes negativos para antissintetase, eles também apresentam doença pulmonar, artrite, raramente mão de mecânico, febre, Raynaud. Só que a presença dessas manifestações é muito mais frequente naqueles que têm uma antissintetase. Então, não é porque o indivíduo tem uma pneumonite intersticial que eu tenho que pensar, poxa, cadê o anticorpo antissintetase? Não. A presença do anticorpo
vai levar os pacientes mais para esse polo. E também tem uma sinalização interessante quanto à resposta terapêutica. Então, por exemplo, aqui mostrando pacientes com antissintetase e sem antissintetase e o grau de resposta ao tratamento inicial com corticoide, vendo que a resposta inicial costuma ser bem melhor naqueles que têm um anticorpo. Por outro lado, eles têm uma tendência maior de recorrência, né? Tanto que o curso clínico daqueles que têm antissintetase, ele é mais povoado por episódios recorrentes, que está aqui achuriado, né? E inclusive por evolução para óbito. E os episódios únicos, ele já não é com essa frequência toda. Então, responde melhor de início, mas tende a ter um curso com mais recorrência. Aqui, só para exemplificar, um paciente com anticorpo anti-PL7, né, que antes do tratamento ele apresentava essa pneumonite intersticial, que respondeu após o tratamento. Um ano depois estava muito bem, porém, mais um ano a seguir voltou a resposta, o processo todo com as opacidades basilares, bronquiectasia de tração, etc. Na dermatomiosite amiopática, né, que é um quadro muito interessante, muito rico na manifestação cutânea, mas não tem miopatia clinicamente evidente, a CK é normal. Né? Tem outros nomes que são dados também, né? E muito exuberante, como eu falei, as manifestações cutâneas, e interessante que, principalmente na Ásia, mas também no Ocidente, frequentemente associado a uma doença pulmonar intersticial rapidamente progressiva, grave, né? E foi descrito em 2005 um anticorpo, inicialmente com esse nome aqui, de KDM, exatamente para Clinically Amyopathic Dermatomyositis, com 140 kilodaltons o antígeno, e que depois ele foi reconhecido como uma coisa já descrita anteriormente, que é esse fator IFIH1 ou MDA5, que é o mais conhecido, é o nome mais conhecido, que nada mais é do que um sensor de RNA ou DNA estranho, RNA dupla hélice principalmente. Então, ele é um pump, né, que vai, quando ativado, ele vai ativar o inflamassomo e causar reação inflamatória. Mas isso não tem nada a ver com o anticorpo. Né? O anticorpo, por acaso, ele está reconhecendo essa proteína, a gente não sabe por quê, mas esse anti-MDA5 está presente em quase um terço das dermatomiosites amiopáticas ou hipomiopáticas, associado à pneumopatia intersticial rapidamente progressiva, mais da metade dos casos, e os títulos se correlacionam com a gravidade da doença pulmonar e das úlceras cutâneas e caem com o tratamento. Então, aqui uma casuística europeia, japonesa, na verdade, mostrando a frequência de anticorpo anti-MDA5 em vários pacientes de várias doenças que vocês podem reconhecer aqui. Na dermatomiosite clássica está aqui e a dermatomiosite amiopática está aqui. Ele predomina na amiopática, como vocês podem ver aqui. Aqueles que estão em triângulozinho são todos que têm doença pulmonar. Veja que realmente é bastante exuberante. Né? Mas na polimiosite já ele não aparece muito. Aqui um exemplo de um paciente que na primeira visita ele não tinha muitas alterações pulmonares. Um mês depois, olha a intensidade da... Então ela é rapidamente progressiva, essa miopatia associada ao anti-MDA5. Um outro anticorpo muito conhecido nosso é o Mi2. Mi2, na verdade, é um complexo proteico que ele faz a desacetilação da histona e, com isso, ele abre a cromatina para ser transcrita. Né? Então, ele tem um papel importante lá no núcleo, nos ácidos nucleicos. E ele aparece, nós sabemos, praticamente nas dermatomiosites clássicas, eventualmente em outras doenças em menores títulos. Então, o nicho dele é aqui. O que ele caracteriza? Nós já sabemos qual é a identidade molecular desse antígeno. Ele está presente em até um terço das miopatias inflamatórias, especialmente nas dermatomiosites, muito associadas, obviamente, com as suas manifestações cutâneas. E, olha a coisa boa, ausência de envolvimento pulmonar, boa resposta a glicocorticoide, baixo risco de câncer associado. Então, esse é um anticorpo que a gente quer que os nossos pacientes tenham.
Vejam que diante de um quadro de dermatomiosite, ter esse anticorpo ou ter o anterior, o MDA5, faz toda a diferença. Estou personalizando, né, o meu paciente, os dois com dermatomiosite, mas eu já faço uma divisão, né. Um outro importante é o TIF1 gama. Esse aqui já é um fator, um cofator, né, de transcrição. Ele ajuda o prolongamento do processo de transcrição do RNA mensageiro, né, do DNA para o RNA mensageiro. E vejam que ele aparece basicamente na dermatomiosite clássica, raramente ele vai aparecer nas outras, um pouquinho na amiopática. E olha que interessante, esses que são negativos para o anti-TIF1 gama são aqueles que, dentro das dermatomiosites, positivos para o anti-Mi2. Então, se eu sei que o anti-Mi2 é um cara de bom prognóstico, eu começo a desconfiar que esse grupo aqui, o prognóstico não seja tão bom. E, de fato, né, só inicialmente, vocês talvez achem na literatura ainda, o anticorpo anti-P155, P140, foi um nome inicial quando ele foi descoberto, mas logo se identificou que ele era o TIF1 gama. Ele vai ocorrer tanto em adulto como crianças com dermatomiosite, possuindo lesões cutâneas exuberantes em geral e tem uma associação com câncer muito importante em adultos. Em crianças ou abaixo dos 40 anos isso já não é tão expressivo, mas em adulto é bastante expressivo, né? E a ausência dele tem um valor preditivo negativo para câncer nesses pacientes. Um outro é o SRP, ele também é um complexo, não é uma proteína única, e a função dele é reconhecer as proteínas que acabaram de ser sintetizadas e carregar elas para os locais onde elas deverão viver, né? O sistema de Golgi, para ser modificada, ou para outros locais. O anticorpo é altamente específico de miosite, mas é uma miosite bem especial, né? Ela predomina muita necrose, tem pouco infiltrado inflamatório, né, rápida perda de força muscular, pobre resposta terapêutica, né, e você já não tem tantos outros envolvimentos. O anti-HMGCR, né, aquela enzima que participa da síntese do colesterol, alvo da estatina, ele dá um quadro superponível a isso daí. Então, as miosites necrosantes também têm o seu selo de autoanticorpos. Temos aqui um que é o NXP2, também encontra na literatura como anti-MJ, né, que é uma proteína da matriz nuclear, e esse daqui vai acontecer nas dermatomiosites infanto-juvenis principalmente. Alguns adultos jovens, né, raro nas polimiosites, nas miosites necrosantes, então ele aparece mesmo na dermato e principalmente infantil. É aquele paciente que tem lesões cutâneas muito exuberantes, com calcinose, vocês vão lembrar desses pacientes graves, contraturas musculares, úlceras em cima das calcinoses, aquela coisa que a gente nem sabe como intervir, é muito difícil. E tem associação com câncer também, quando ele se apresenta em adultos. Em crianças, novamente, não. Então, hoje sabe-se que mais das dermatomiosites antigamente chamadas de soronegativas associadas ao câncer, tem um desses dois anticorpos, o NXP2, o TIF1 gama. Mudando um pouquinho, falando um pouco da esclerose sistêmica, medicina precisão na esclerose sistêmica, né? Eu começo com o anticorpo anti-esclero 70, que ele tem um padrão no FAM muito típico, né? Que lá no ICAP, no Congresso Brasileiro, no Consenso Brasileiro, ele chama AC29. Esse padrão ele é caracterizado por uma coloração nuclear, que é o que chama mais atenção de início, mas também do nucleolo, uma coloração fraca do nucleolo, uma coloração do citoplasma muito interessante, que ela vai aumentando na hora que se dilui o soro, ela vai ficando mais intensa, e uma coloração desses pontinhos na placa metafásica, que são as regiões organizadoras de nucleolo, ou NOR. Quando você vê esses 5 elementos, é muito sugestivo, quase sempre você vai ter o anticorpo anti-esclero 70, mas tem que pedir o específico para confirmar. Ele é altamente específico para esclero, todos sabemos, e personaliza a esclero, porque está associado a um comprometimento mais difuso,
valores altos de score cutâneo, úlceras digitais, pneumopatia intersticial mais grave, cardiomiopatia, maior incidência de neoplasias e a doença em geral mais grave e com maior mortalidade. Né? O que eu tenho que fazer com esse paciente? Eu devo monitorar atentamente para pulmão, para coração, né, mediante essas provas que todos vocês sabem. E também um escrutínio periódico para neoplasia, principalmente nos primeiros 5 anos. Padrão centromérico, esse é um dos que o próprio FAM ele já conta. Né? O padrão AC3 centromérico, você vê isso aí, você já sabe que é um anticorpo anticentrômero. E ele vai te indicar a possibilidade de esclerose sistêmica, mas também não esquecer, 15% das CBPs tem esse anticorpo. Né? Os alvos são essas proteínas, o principal é o CNPB, está presente em até 40% dos pacientes, ocorre em outras condições, né? Até no lúpus, cerca de 8% dos pacientes têm centrômero, e está associado a um contrário do esclero, um comprometimento cutâneo limitado, baixo score, calcinose cutânea, hipertensão pulmonar. Pode haver progressão para esclero em paciente que se apresenta apenas como um fenômeno de Raynaud, né? E uma doença em geral mais branda. Mas a gente não deve esquecer do monitoramento para hipertensão pulmonar. Anti-RNA polimerase 3, né? RNAP3. O padrão do FAM é pouco específico. Né? Então, às vezes, ele se apresenta dessa forma, à esquerda, quando ele é puro, à direita, quando ele está associado com anti-RNA polimerase 1, que é muito comum, né? Quando eu vejo esses pontinhos aqui, principalmente na metáfase, aí eu penso que tem os dois. Esse anticorpo ele é contra proteínas de um complexo, né? Enzimático que está presente em até 25%, em até um quarto dos pacientes. É muito específico para a esclero e, assim como o esclero 70, está associado com comprometimento cutâneo, principalmente aqueles casos que progridem muito rapidamente. Associado também à crise esclerodérmica renal, então ele sinaliza maior probabilidade, inclusive nas formas cine-escleroderma. Também acende a luz vermelha para a possibilidade de câncer nos primeiros anos, a associação com artrite, né, e ectasia vascular. De novo, exige monitoramento rigoroso para neoplasia e crise renal. Então vocês veem que todos esses anticorpos eles vão me estratificar os pacientes que eu fiz o diagnóstico de esclerose sistêmica, como é que eu devo, com o que eu devo preocupar, como é que eu devo me portar em relação a esses pacientes, o que eu devo esperar deles. O componente nucleolar, que é muito conhecido na esclero, né, pode aparecer de algumas formas. Aqui o padrão aglomerado ou grumoso, AC9, né, que a placa metafásica fica com essa coisa toda esquisita aqui, que a gente chama de pericromatina, né, pericromossômica. Frequentemente, então, ele vai indicar o antifibrilarina. Este é o anticorpo associado com a esclero. Aí, se eu tenho isso daqui, eu preciso verificar. E é uma proteína de um complexo proteico, uma proteína de 34 quilodaltos, que aparece em uma fração pequena dos pacientes. É mais comum em afrodescendentes, muito específico para esclero e prognóstico ruim. Comprometimento cutâneo difuso, múltiplos órgãos, rim, músculo esquelético, cardiomiopatia, doença pulmonar, intestino delgado, e o prognóstico é mau em geral. São pacientes realmente graves. Né? Por outro lado, comprometimento nucleolar homogêneo, que é o AC8, ele já não está associado com fibrilarina. Ele indica possibilidade, num paciente com esclero, de anti-TH-TO. Infelizmente, não existe um exame comercial disponível para este anticorpo. Né? Ele está presente no máximo 10, 13% dos pacientes, específico relativamente para a esclero e associado com comprometimento cutâneo limitado, hipertensão pulmonar, doença pulmonar intersticial, crises renais esclerodérmicas, inclusive nas formas sinescleroderma, e doença mais grave e menor sobrevida. Então ele não é tão bonzinho. Devo acompanhar também, não tão grave quanto o da fibrilarina, mas também devo acompanhar com a atenção desse tipo de paciente. Alguns anticorpos, vocês já sabem, eles sinalizam superposição. Então aqui está o RNP,
né, clássico, que ele sinaliza superposição. O anti-KU também, e aí ele já puxa um pouquinho para o lado de lúpus, polimiosite, né, mas pode acontecer em casos de doença pulmonar ou hipertensão pulmonar primária, né. O PMSL, clássico de superposição de esclero polimiosite, né, e às vezes o paciente apresenta manifestações não tão plenas, então formas mais frustras da doença com o anti-PMSL, também chamado de anti-PM1. Né. A artrite reumatoide também tem a ver com os anticorpos de precisão, de medicina de precisão? Claro que tem. Então, o fator reumatoide, principalmente em títulos moderados e altos, ele vai sinalizar uma doença mais agressiva, pior prognóstico geral, maior frequência de manifestações extraarticulares, vasculite reumatoide, nódulos subcutâneos, atividade de doença de mais difícil controle, menores taxas de remissão e maior mortalidade em geral, né? Especialmente quando associado com o antipeptídeo citrullinado, o ACPA, né? O ACPA, por sua vez, nós sabemos que ele prediz a evolução em indivíduos com artralgia e artrite indiferenciada. Se é um indivíduo que tem ACPA em níveis apreciáveis, eu já sei que esse indivíduo tem uma chance enorme de evoluir para artrite reumatoide. Isso é uma personalização muito importante, todos vocês sabem, o paciente que vai no consultório com artralgia, aquele quadro ainda vago, indistinto, né? Eu estou podendo, então, focar e saber como esse paciente deverá evoluir, como eu tenho que tratá-lo. E no indivíduo com a doença já apresentada, ele mostra, indica uma possibilidade de uma doença mais grave, com pior prognóstico, de mais difícil controle e menores taxas de remissão. Aqui eu mostro um trabalho feito por um multicêntrico brasileiro, muito interessante, que ele vai além de definir que é uma doença mais grave, ele mostra inclusive um subfenótipo dessa gravidade. Então esse trabalho ele envolveu colaboração entre lá na escola, na Unifesp, a UERJ com o Geraldo, a USP com a Ieda e a Unicamp com o Manuel, né? Com a colaboração importantíssima desse querido amigo radiologista, o Arthur, que vocês vão ver por que é importante essa participação dele. Nesse trabalho, nós definimos ao longo da linha de tempo de evolução dos pacientes, que eram pacientes que tinham uma grande heterogeneidade na duração da doença, de acordo com o índice Sharp, nós definimos um polo de doença mais grave, uma zona intermediária e um polo de doença mais benigna, conforme a expressão do índice de Sharp. Eram quase 450 pacientes. E achamos algumas alterações, algumas delas já conhecidas, como, por exemplo, quando nós comparamos o polo benigno e o polo grave, nós podemos ver que o fator reumatoide, obviamente, é mais prevalente no polo benigno, é mais ausente, com maior frequência no polo benigno do que no polo grave. E, da mesma forma, anti-CCP, né, ausente com maior frequência no polo benigno do que no polo grave. Mas o que eu queria mostrar mesmo é uma outra coisa que a gente não encontra na literatura. Essa é uma jabuticabinha, uma havaiana brasileira. Quando vocês olham os pacientes de vocês e a gente observa o dano articular em termos de distribuição e em termos de erosão pensamento, a coisa não é homogênea entre os pacientes. Tem pacientes que eles têm muito mais comprometimento de mãos do que de pés. E tem paciente que, ao contrário, que as mãos estão relativamente poupadas e os pés estão muito acometidos. Alguns pacientes têm mais comprometimento do punho do que dos dedos, outros têm mais dos dedos do que dos punhos. E, finalmente, muito interessante, é aqui que eu vou focar minha atenção, alguns pacientes têm muito mais erosão do que pinçamento, a gente não vê tanto pinçamento. Em outros, você tem muito pinçamento e não encontra muita erosão. Com isso, o que o nosso grupo fez foi criar índices matemáticos, dividindo o componente do valor do índice de Sharp-Van der Waals relativo a cada um desses setores, né? Então, mãos, pés, dividindo o índice daquele paciente obtido nas mãos pelo do pé, dando um índice. Dedos com punhos, dando outro índice. E erosão, em vermelho, contra pinçamento,
dando um outro índice. E aí nós vimos que realmente os pacientes são muito heterogêneos, né? Esses índices variavam muito de paciente para paciente, e principalmente esse aqui que eu vou chamar a atenção, quando você pode ter predomínio de erosão ou predomínio de pinçamento. E olhando para isso, vejam que diferença, que interessante. Aqueles que você tem predomínio de erosão, eles têm níveis mais altos de fator reumatoide e níveis mais altos de anti-CCP. E quando nós conjugamos a presença do epítopo compartilhado, a presença do fator reumatoide e a presença de anti-CCP, e julgamos isso contra predomínio de erosão ou predomínio de pinçamento, vejam que interessante. Aqueles que são triplo positivos têm predomínio de erosão, enquanto aqueles que são triplo negativos têm predomínio de pinçamento, né? Então, isso vem também a trazer para nós uma personalização dentro do universo fenotípico da artrite reumatoide. Bom, passando para o tratamento, o paradigma atual da medicina, ele é muito assim, os pacientes são heterogêneos, né, representados pelas cores aqui, e eles recebem a mesma terapia. Alguns, esses vermelhinhos, tratamento efetivo, os verdinhos, ineficaz, e alguns não só não são efetivos, como têm um efeito negativo, com efeitos colaterais importantes. A proposta da medicina de precisão é que você, através da análise de vários biomarcadores, você consiga estratificar e separar os pacientes e dar uma terapia que seja apropriada e efetiva para todos os pacientes. Então, cada um vai receber a sua terapia individualizada. É possível com a reumatologia? Já está começando a se mostrar que existe essa possibilidade. Então, esse é um trabalho em que eles mostram a associação, né, de alguns alelos de CD40 e CD39, né, que são exonucleotidases, a resposta a inibidores de TNF. Então, aqui o pessoal fez um DWAS, né, com quase 3.000 pacientes tratados, né, olhando para a mudança no SJC, nesse índice, e no VHS do paciente. Né? E encontraram um determinado locus do CD40 cujo polimorfismo ele mostra maior metilação disso aqui, do CD40, menor metilação do CD40 e uma melhor resposta à anti-TNF. Né? Da mesma forma, para o CD39, vejam o valor do P, né? Também um alelo de risco, maior transcrição do gene e menos resposta à anti-TNF. Ok, mas nós temos o troco disso aí, muito interessante, um trabalho também brasileiro, publicado no PNAS, pelo grupo de Ribeirão Preto. Vocês vão reconhecer aqui o Paulão, Paulo Lousada, o Fernando Cunha, o Panda, o Renê, né, o Zé Carlos, Tiago, Sérgio Ferreira, essa turma toda aí, mostrando que a baixa expressão de CD39 em células Treg é um biomarcador de resistência ao metrexate. O paciente não responde bem para o metrexate. Que está demonstrado nessas duas figuras aqui. Isso aqui conta tudo. Então, na esquerda, eu estou vendo o número de células Treg. Então, esse aqui é o fenótipo de Treg, né? Que apresentam CD39. E aqui eu estou vendo a intensidade da expressão, o quanto que brilha a célula, ou seja, a quantidade de moléculas CD39 que está grudada na Treg. Nos dois casos, em normais, pacientes resistentes que não respondem e pacientes que respondem. Vocês podem ver que o paciente que responde, ou que não responde, na verdade, ele tem níveis maiores, expressa um número maior de células expressando CD39 e essas células expressam maior quantidade de CD39. Né? Então, nesse paper é muito interessante que eles mostram, inclusive, qual é o mecanismo que isso acontece. Poderíamos usar isso. Eu vou usar metrexato no meu paciente, eu peço uma imunofenotipagem para a expressão de CD39 em células Treg e vejo se ele é um cara que terá a chance de responder ou não. Né? É uma medicina de personalização. Pacientes, aqui esse é um trabalho já mais recente, juntando 16 registros europeus em que eles usaram a soropositividade para anti-CCP, ACPA
ou fator reumatoide, um ou outro, né? E comparando os positivos com os negativos, a diferença em responsividade a alguns imunobiológicos. E o que eles encontraram? Né? Que para TNF não teve diferença nenhuma. Para tocilizumab, nenhuma diferença. Para abatacept, já começou a aparecer uma diferença significativa, modesta. E principalmente para rituximab, os soropositivos com uma tendência de resposta bem melhor do que os soronegativos. Então, isso também pode ser um direcionamento na hora da minha escolha. Outra coisa que já é praticada por alguns é, no paciente que está tomando imunobiológico, principalmente inibidores de TNF, a monitoração dos níveis da droga e, se os níveis estiverem subterapêuticos, eu olhar, ou terapêuticos, eu olhar a presença de anticorpos antidroga. Então, aquele paciente que apresenta uma falha secundária, ele começou respondendo bem, de repente parou de responder. Existe a possibilidade dele estar ou usando o remédio errado, e ele está com níveis subterapêuticos mesmo, ou ele ter anticorpos antidroga, que estão atrapalhando anticorpo contra o infliximab, por exemplo, ou qualquer um outro, né, a adalimumab. Então, nesse caso, dependendo da resposta que eu tiver, eu posso decidir trocar o anti-TNF, né? Eu posso reorientar o paciente, eu posso mudar para alvos não TNF, dependendo do que eu vou encontrar aqui. Né? Mudando para lúpus, todos conhecem essa figura, né? Que foi a figura que mostrou o perfil de interferon, assinatura de interferon nos pacientes lúpicos. Está aqui os pacientes lúpicos, em vermelhinho aqui essa galera, apresentando alta expressão de genes associados a interferon tipo 1. Bom, isso aqui simplesmente mostra os pacientes em atividade, os mesmos pacientes fora de atividade, mostrando o desligamento do interferon tipo 1. Hoje nós temos terapia anti-interferon tipo 1. Será que o paciente que tem uma assinatura interferon tipo 1 elevada responde melhor? Esse trabalho mostrou que sim. Né? Então, aqui eles mediram, compararam pacientes com alta assinatura do interferon tipo 1 e aqueles pacientes com baixa assinatura do interferon tipo 1. Né? E foram ver se a chance de resposta terapêutica variava entre eles. Vocês podem ver que nos valores de P aqui tem uma misturada. Tem coisa que não tem significado, tem outros que têm significado. Quando a gente olha em relação à assinatura, a coisa clareia total. Aqueles que têm alta assinatura do gene, em todos eles, a diferença foi bem significante, com odds ratio bem significativo para a resposta terapêutica. E naqueles que tinham baixa assinatura, não. Você não tem diferença importante na terapêutica, o que é esperado, né? É uma coisa meio esperada. Muito bom. Isso talvez já possa começar a ser aplicado, não sei. São trabalhos iniciais, são coisas que têm que ser confirmadas, mas faz todo o sentido. Né? Estamos caminhando para a medicina de precisão. Medicamentos mais tradicionais, como micofenolato, né? Já foi demonstrado, já tem um bom tempo, 2018, que nesse trabalho eles pesquisaram vários genes, mas encontraram que o polimorfismo nesse gene ABCC2, este polimorfismo nesta regiãozinha, esse SNP aqui, ele está associado com a concentração sérica que o micofenolato atinge com o paciente tomando a mesma dose por quilo. Então, os pacientes tomavam a mesma dose por quilo. Vejam, os que têm o genótipo GG têm uma concentração sérica bem mais alta do que aqueles que têm o fenótipo AG. Né? Então, com significado estatístico. Isso vai me permitir saber que dose eu vou atingir com esse paciente que eu estou tratando. A dose é importante? É. Vejam esse outro trabalho aqui, em que pacientes com nefrite 3, 4 e 5 tomando MPA, né, e que atingiram remissão após 12 meses de tratamento, objetivando isso, pacientes que tiveram remissão completa e parcial. Né, e eles fizeram follow-up desses pacientes com
3 meses, 24 meses, e encontraram algumas coisas muito interessantes que eu vou mostrar para vocês aqui. Então, a primeira foi a efeito adverso. A presença de efeito adverso, sim ou não, conforme a concentração sérica. Então, vejo que para infecção, a concentração sérica naqueles que tiveram efeito adverso, que é a infecção, foi bem maior do que naqueles sem. Esperado, mas mostrando aqui que é verdade. Né? Para anemia, também. Né? Para os outros, não encontrou uma diferença tão grande. E aqui mostrando por que isso acontece. Né? O nível total de GG ele vai caindo na medida que você tem níveis séricos maiores de micofenolato. E a contagem total de leucócitos também vai caindo na medida que você tem níveis maiores de micofenolato. Então, isso está casado com a maior taxa de infecção. Né? E a resposta terapêutica? Aí vai ao inverso. Então, eles observaram que houve recidiva em 5 casos, e no momento da recidiva, a dose, a concentração sérica do MPA era essa daqui. Em comparação com aqueles pacientes que não tiveram qualquer recidiva com uma dose quase o dobro, né, com um P significativo. Então, obviamente, tudo isso faz sentido. Né? Maior efetividade terapêutica, maior quantidade de efeitos colaterais associados à dose do remédio na corrente sanguínea, e isso associado a um polimorfismo gênico, mas tudo isso talvez me ajude a planejar e monitorar meu paciente. Já finalizando, a gente vai chegando mais recentemente à definição de vias bioquímicas associadas a patogênios do lúpus, que já é definido como monogênico. Né? Nós temos vários genes que sozinhos eles são capazes de condicionar um fenótipo lúpico. Né? Não é a maioria dos nossos pacientes, mas é uma fração razoável. Cada vez ela vai aumentar, porque a gente vai reconhecer mais coisas. E esses genes eles estão associados a vias bioquímicas, processos distintos, né, como sistema de complemento, apoptose, degradação de ácido nucleico, sensores de ácido nucleico, autotolerância e a via do interferon tipo 1. Para alguns desses, que aqui eu delineei em vermelho, estaria aplicável, por um conceito lógico, isso aqui é conceitual, o uso de bloqueadores de interferon e inibidores de JAK. Resta mostrar experimentalmente que isso é verdadeiro, mas tem uma lógica por trás disso, porque essas vias conversam com esses inibidores. Né? De outra forma, outras vias conversam com outras medidas, por exemplo, evitar a azatioprina e ciclosporina, né? E utilizar inibidores de transcriptase reversa. Para alguns desses, e há descrição já do uso disso na literatura. Né? Quando a imunodesregulação ela é causada por disfunção molecular bem definida, né, a gente pode ter tratamentos já mais dirigidos. Então, 2 exemplos que eu vou dar aqui. Quando você tem a disfunção em CTLA4 ou em LRBA. Você sabe que um está ligado ao outro. A LRBA vai condicionar a maior expressão de CTLA4. Quando você tem falha nisso aqui, tem um quadro clínico que, predominantemente por diminuição de células Treg, vai ocasionar todas essas alterações, desde linfoproliferação, autoanticorpos, infecções e várias manifestações inflamatórias e autoimunes, inclusive lúpus. No ganho de função de STAT1 ou STAT3, você também terá um quadro inflamatório com muitas autoimunidades, muitas delas a órgãos específicas, mas também quadros que podem emular o lúpus. Se você tem um paciente em que você definiu esse tipo de deficiência, você pode usar uma terapêutica molecular alvo definida, target therapy, né? Que no caso, por exemplo, da falha da célula Treg, CTLA4 e LRBA, usando o abatacept, você vai estar exatamente repondo o que está faltando ali. É uma terapia quase de reposição, analogicamente falando. Né? E quando você tem ganho de função de alguns desses daqui, você pode usar também abordar mecanismos moleculares específicos que tenderão a trazer de volta o equilíbrio. Né?
Queria, antes de terminar, só trazer a atenção para uma coisa importante. Quando nós olhamos, e eu peguei aqui anti-Jo1, mas poderia ter pegado qualquer marcador. Quando nós temos um marcador e a gente abre o envelope e vê o laudo, ou entra na internet e vê o laudo, a gente acredita que aquilo ali é uma verdade imutável, como as tábuas dos 10 mandamentos que o moço trouxe lá da montanha. Mas não é. E isso aqui é um trabalho, tem vários trabalhos que mostram isso, eu escolhi esse que mostra isso acontecendo. Então aqui é pesquisa de anti-Jo1, né? Na verdade não é anti-Jo1 só não, desculpem. Aqui tem MI2, TIF1 gama, são vários anticorpos nas miosites, cada tríade é um anticorpo. Aqui estão os pacientes, né? Então aqui é síndrome citetase, dermatomiosite, overlap síndrome, polimiosite e aqui é o controle negativo. Vejam que para cada tríade, cada paciente, ele pode ter uma concordância, quando todos estão da mesma cor, então branco é negativo e preto é positivo, ou não ter concordância. Olhem, observem que quando é negativo, quando é branquinho, a concordância abunda, tem muita concordância. Mas é raro a gente ver 3 pretinhos. Né? Isso fica muito bem claro quando eu mostro para vocês aqui. É muito comum, quando eu tenho positividade, ele foi positivo por um método, que é esse PMAT, foi negativo, vamos pegar aqui, né? Foi negativo pelo PMAT, negativo pela imunoprecipitação, mas foi positivo pelo Line Assay. Um outro exemplo, ele foi aqui, vamos pegar aqui, ele foi positivo pelo PMAT, foi positivo pela imunoprecipitação e foi negativo pelo Line Assay. Então, só para a gente abrir o olho, que falta chão para nós termos certeza como isso. E finalizando, fazendo uma analogia aqui agora, qualquer personalização ela tem que usar o perfil multiparamétrico. E eu mostro para vocês um exemplozinho. Eu vejo essa imagenzinha aqui com esses dentes, eu não sei quem é essa pessoa. Não sei. Muitas pessoas podem ter isso. Quando eu olho esse olhozinho, talvez eu já comece a pensar, mas muita gente tem isso. Mas se eu juntar tudo, eu sei que esse cara sabe jogar bola. Então, essa brincadeira é para dizer que na medicina de precisão, a gente haverá que utilizar múltiplas plataformas, abordando múltiplos parâmetros que deverão entrar em algoritmos, como rede neural, que vão ultimamente me colocar meu paciente em algum contexto de doença A, doença B, ou saúde, ou predisposição fenotípica X ou Y. Né? Então, no futuro, eu acredito que a gente vai cada vez menos falar de rótulos diagnósticos como nós conhecemos hoje e começar a descrever o paciente em termos de padrões multiparamétricos que vão associar mediante algoritmos, sinalizar prognóstico, condições terapêuticas, etc. Como considerações finais, eu chamo a atenção de que os autoanticorpos contribuem para a medicina de precisão ou personalizada mediante a definição de subfenótipos de doença, comorbidades e prognósticos. Painéis multiplex poderão ser úteis na integração de múltiplos autoanticorpos e outros parâmetros genéticos, imunológicos, citocina, PCR, etc. Parâmetros bioquímicos e de imagem também deveriam ser considerados, e é necessário avançar na padronização e harmonização dos imunoensaios disponíveis para a dosagem dos autoanticorpos em especial. Precisamos muito avançar nisso. E com isso, eu agradeço a vocês e fico à disposição. Obrigado.